Olá a todos e a todas. Neste vlog eu vou falar sobre stress, sobre a energia e a ansiedade do stress, sobre situações que eu tenho experienciado, sobre os efeitos do stress no corpo, especialmente nas mulheres, e também vou dar sugestões sobre como me tem ajudado a mim própria a ultrapassar o stress e encontrar soluções para a minha vida. O stress é uma energia. É uma reação automática que existe em nós, normalmente suscitada por coisas externas que acontecem na nossa vida e que ainda talvez não consigamos lidar tão bem quanto gostaríamos em termos de gerir as emoções, a ansiedade, o nervosismo, que normalmente vem com esta sensação de stress. E normalmente também está associada à falta de tempo, ou a certos padrões de pensamento que nós temos, ideias que nós temos de nós próprios, e também com a situação em si. Há pessoas que conseguem lidar com situações melhores que outras em termos de manter a sua estabilidade. No meu caso, eu senti uma enorme carga de stress há cerca de 2 anos, quando comecei a fazer um trabalho novo para mim. Era uma atividade que eu nunca tinha feito em termos de produção, com muitas datas de limite, era um ambiente de mídia, ou seja, era tudo, tinha a lidar com eventos ao vivo, em direto, e portanto era uma situação nova, e para além disso havia uma grande carga de responsabilidade, em que apercebi-me que esse não era o problema, mas tinha mais a ver com a minha relação com essa atividade. Com uma série de medos que eu comecei a alimentar em mim própria. Por exemplo, o medo de falhar, o medo de não fazer as coisas bem, o medo de não acordar a horas para o trabalho, por exemplo. E o que aconteceu foi que eu não estava preparada para lidar com isso. E acho que em muito poucos empregos há esse tipo de acompanhamento em que vemos se conseguimos lidar com as situações ou não. E portanto eu aprendi da pior maneira, que foi a passar por isso, e é por isso que agora estou a partilhar com vocês, porque espero que, caso estejas a sentir alguma situação de stress na tua vida, quer seja profissional ou familiar, consigas aqui encontrar algumas ferramentas para lidar com essa situação. Apesar de que quando a pessoa está numa situação de stress, e eu falo pela minha experiência, é como se tivesse uma nuvem à tua volta, que é difícil de ver as coisas com clareza. Por exemplo, há um problema qualquer que tens de lidar com essa situação e muitas vezes os pensamentos que vêm em primeiro lugar são o pior cenário possível, ou aquilo que tu não queres que vá acontecer, mas que tens imenso medo que aconteça. E, portanto, a mesma forma de pensar é muito negativa e é muito mais reativa do que proativa. E é exatamente essa sensação de mal-estar interno que existe quando a pessoa não consegue resolver um problema, ou nem sequer consegue pensar sobre a solução, tipo, não há espaço, a mente está completamente bloqueada e só vê o problema. E é esta mentalidade, esta mudança de atitude que tem de existir para que o stress passe a ser simplesmente uma emoção, como é, e que nós, enquanto indivíduos, conseguimos lidar com isso e dar a volta e ultrapassar, e não deixar que a emoção tome conta da nossa vida. Como é que isso é possível? Então, aquilo que eu sugiro é, quando tens uma situação de stress em que estás a lidar, por exemplo, com uma situação nova, no emprego, primeiro que tudo é dar tempo a ti próprio para respirar, primeiro, ou seja, tens uma reunião muito importante, respirar, acalmar-te fisicamente, para que os teus pensamentos não comecem a acelerar, porque depois não vais conseguir comunicar propriamente, não vais conseguir explicar a tua ideia e acaba por seres completamente levado pelas emoções e pela ansiedade. Portanto, levar as coisas de uma maneira mais calma, especialmente se é uma situação nova. A outra coisa é estar atento a esses pensamentos. Ou seja, quando o pior cenário surge, por exemplo, identifica, ok, se isto acontecer, quem é que eu sou? Qual é que é a atitude que eu vou tomar? Qual é que é o meu plano B?
E aí já estás numa atitude muito mais proativa em querer resolver o problema. Porque até muitas vezes o pior cenário não vai acontecer. Só que acabamos por alimentar tanto que passa a ser aquilo que nós vemos. Portanto, vês o pensamento, ok, analisas, será que é realista? Será que não é? Será que são só medos? E nesse caso podes parar com esses medos, porque não vale a pena estares a criar ainda uma maior sobrecarga sobre ti próprio, nos teus ombros, e tomares uma atitude para as soluções. E, portanto, o problema passa a ter só 10% da tua atenção e 90% vai para resolveres aquilo que te está a criar stress. Seja no trabalho, por exemplo, enfrentar uma reunião complicada, vais pensar, ok, quanto tempo é que eu tenho então de dedicar mais na minha preparação? Com quem é que eu posso falar para tirar certas dúvidas? Porque muitas vezes o nosso medo vem pela falta de conhecimento e por isso qual é que é a melhor maneira de parar com essa ignorância? Fazer perguntas, é falar com pessoas que já tenham passado sobre isso e clarificar as tuas próprias dúvidas, as tuas incertezas e criares a tua própria segurança. E não aceitar que este medo, ou esta incerteza, ou o stress decidam quem tu és. Portanto, se estás numa de encontrar uma solução para a tua vida, de parar com o stress primeiro que tudo e depois resolver o problema, então é esta atitude a tomar que é muito mais, que te vai ajudar a seres criativo para encontrar as soluções para os teus problemas. Outra coisa que eu noto, isto mais para as mulheres, é que o stress acumula-se em certas partes do corpo. A pessoa pode ganhar peso, portanto, é como se o teu corpo não consegue digerir as coisas, a comida tão bem, ou mesmo acumula essa carga energética no teu corpo. E isto tem a ver com uma hormona, que é o cortisol, que é considerada a hormona do stress. E o cortisol é a hormona que, nos tempos das cavernas e da caça, utilizava-se que era a pessoa enfrentava um animal selvagem e ou lutava ou fugia. É o chamado em inglês que é o fight or flight. Ou tu lutas ou foges. E essa hormona é ativada em momentos de stress, em momentos de ansiedade. E, no entanto, hoje em dia a pessoa já não vai fugir, não vai lutar, e o que acontece é que essa energia toda dessa hormona fica acumulada no corpo, nós não fazemos nada com isso. E isso então manifesta-se no aumento de peso, normalmente localizado em certas áreas do corpo nas mulheres, por exemplo, à volta do estômago, e isso tem a ver com a tal hormona, que ao compreendermos como é que ela funciona e ao estarmos cientes dessa ansiedade no nosso corpo, nós podemos muito mais facilmente perceber porque é que há estas mudanças físicas no nosso corpo. E isso acontece, não importa a idade, acontece normalmente com eventos traumáticos na vida da pessoa ou situações de mudança e que normalmente vêm com situações de stress. Outra situação é também o batimento cardíaco acelera. Muitas vezes temos vontade de chorar, não sabemos porquê e só começamos a chorar por tudo e por nada. Estamos extremamente emocionais e ouvimos só aquilo que às vezes só ouvimos os problemas, não queremos ouvir as soluções. Acabamos por nos fechar muito mais dentro de nós próprios. E isto tudo são sintomas que podem mostrar muito mais o que é que a pessoa está realmente a passar, especialmente hoje em dia em que as pessoas vão a imensas entrevistas de emprego e passam por momentos de ansiedade enormes e não somos educados em como lidar com essas situações. Uma das maneiras para se libertar esta hormona do stress, que é o cortisol, é através do exercício físico, é através da transpiração. E, portanto, se estás numa situação em que tiveste um dia super estressante ou qualquer coisa que não correu como tu querias, então, por exemplo, vai correr, mesmo fisicamente correr, libertar isso e vais-te sentir muito melhor depois. Ou, se não é possível correr, vai andar, desce e sobe as escadas do prédio ou simplesmente vai dar uma volta, sai, apanhar ar. Aqui o que eu fiz, por acaso, comecei a ter aulas, a ter desporto e exercício físico no jardim, que era um sítio aberto, fora das quatro paredes do escritório,
e que me ajudou imenso a ligar-me muito mais a mim própria. Outra situação que pode acontecer tem a ver então com a parte emocional, que é as tuas emoções estão muito mais à flor da pele e para isso é importante comunicar, falar com as outras pessoas, explicar o que é que se está a passar, para que haja também uma certa sensibilidade. E caso tu descarregues nos outros, não é por mal, é simplesmente porque não estás bem contigo próprio e, portanto, vai ser projetado para as outras pessoas. Nisso, eu aconselho escrever, aconselho que é isso que eu tenho feito, aconselho que sejas o teu melhor amigo ou melhor amiga e te permitas conhecer melhor, conhecer de onde é que vem essa ansiedade. Outras coisas também têm a ver com o stress, têm a ver com a tua alimentação. Há certos tipos de comida que, por exemplo, os açúcares e provavelmente vais notar quando estás sob stress, apetece-te comer doces ou coisas que te deem uma satisfação imediata. Isso também é um sinal que estás estressada, que tens de tomar mais atenção àquilo que estás a comer e que não sigas o automatismo da tua mente. Outras pessoas, por exemplo, têm tendência para ir para comidas muito salgadas ou muito condimentadas, que é também uma forma de satisfação rápida. Nada disso vai resolver, de facto, o stress. Aliás, até pode agravar, porque depois dessa satisfação imediata vem o low outra vez, vais-te abaixo. Portanto, é importante estares com atenção a esses desejos de alimentação que te dão indicadores de como é que tu te estás a sentir. E ao estar ciente disto, ao estar ciente de como é que a tua mente funciona, vais ser muito mais capaz de gerir isso. Ou seja, vem um pensamento que só seja do problema, vais estar ciente, vais escrever, por exemplo, escrever sobre o problema, perceber a origem e mudares para uma atitude muito mais para a solução. Em relação à comida, percebe, ok, se eu já realmente isto é uma coisa que me vai ajudar ou é simplesmente para eu me sentir bem por uns momentos, mas depois o problema vai voltar. E ao trabalhares contigo próprio vais criar esta confiança de que tu és capaz de dar direção a qualquer emoção que surja na tua vida. A qualquer situação, tu dás direção a ti próprio, tu és a tua própria solução. E o stress, infelizmente, acaba por tomar conta de nós, em vez de sermos nós a usar quase como um indicador. Por exemplo, atualmente, o que eu faço é, quando tenho qualquer um destes indicadores, eu tento perceber qual é que é o desequilíbrio na minha vida. Onde é que eu estou, por exemplo, a despender de imensas horas no trabalho e a dar menos atenção à parte do lazer. Portanto, há um desequilíbrio. Ou emocionalmente, há qualquer coisa que não foi... Há uma conversa que ainda não existiu e que está a criar este stress dentro de mim porque eu quero conversar sobre isto e ainda não criei esse espaço com outra pessoa, ainda não houve esse espaço de comunicação e abertura. Pode ser também em relação à tal reunião ou à tal entrevista de emprego. Como é que eu me tenho de preparar para que eu crie essa minha estabilidade? Para que eu não esteja à mercê das emoções. E antes, pelo contrário, eu utilizo as emoções como uma ajuda para ver o que é que eu tenho de trabalhar dentro de mim e me preparar. O stress, como sendo a hormona que é, ok, ela existe, mas eu não me tenho de tornar todos estes efeitos, eu não tenho de, especialmente, criar consequências no meu corpo. Outro sintoma, e este talvez seja mais comum para as mulheres, é as dores de estômago, depois de comer, ou mesmo durante o dia, fortes dores de estômago. Isso tem a ver também com as células do nosso corpo que estejam mais fragilizadas e que, portanto, vai haver essa dor. E nesse caso, eu sugiro que se veja um médico. Um médico que me tem ajudado imenso e que é uma medicina alternativa é a homeopatia. Tem sido bastante útil para perceber como é que o meu corpo reage a certas coisas e como é que os tratamentos homeopáticos ajudam. Outras coisas, como já referi, escrever e também falar sobre isso, que este não seja um tabu. E o stress não é uma falha, não é um ponto de fraqueza, é uma reação do nosso corpo que nós temos de lidar. E aqui, caso em Inglaterra, onde pessoas já morreram de stress, porque chama-se o stress crónico, em que acaba por ser difícil e que nós não podemos deixar agravar essa situação, não podemos deixar que
essas reações emocionais tomem completamente conta da nossa sanidade mental e de quem nós somos, porque não há necessidade. Nós somos muito capazes de muito melhor do que estarmos a destruir a nós próprios. Ok, se tiveres perguntas avisa e eu vou também deixar alguns links que talvez sejam úteis para ver depois. Obrigada e até à próxima.